Boa tarde, vereadores, vereadora, imprensa que nos acompanha, pessoal do apoio. Essa é a terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito, aprovada para analisar a execução do Plano Diretor de Águas, instituído pela Lei Municipal 7315, de 16 de dezembro de 2019, nos termos do processo 116 de 2021. Declaro ela aberta agora às 14 horas e 26 minutos. Presentes esta vereadora, Estela Magro, que preside a comissão, o vereador Guilherme Berriel Cardoso, nosso relator, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Júlio César Aparecido de Souza, todos membros desta SEI. Bem, essa é uma reunião de trabalho, vereadores, e nós a convocamos no sentido de estabelecermos os próximos passos, né, para que a gente construa aqui democraticamente o que nós consideramos adequado. Nós tivemos a confirmação do ex-prefeito Rodrigo Agostinho para o dia 17, portanto, uma segunda-feira, dia de sessão. E penso que isso nos limita da ideia inicial da primeira reunião de, na mesma oportunidade, ouvirmos o ex-prefeito, né, Gazeta, por exemplo, ou ex-presidentes do Departamento de Água e Esgoto. Nós também precisamos, com o rol de pessoas elencadas na nossa primeira reunião, deliberarmos quanto ao calendário dessas oitivas, né? Pessoas que estão fora do escopo da administração, como, por exemplo, o nome sugerido pelo vereador Meira, do técnico da Hidrosan, responsável pela elaboração do PDA. Nós também precisamos discutir aqui, deliberar quanto a requerimento de informações que os vereadores considerem pertinentes diante desse princípio de trabalho que nós estabelecemos até aqui. Também precisamos ponderar e deliberar quanto à conveniência de visitas técnicas, né? Acho que há essa demanda, né? Tenho falado informalmente com alguns dos senhores, e nós elencarmos e tirarmos esse calendário. Penso também que nós devemos nos debruçar sobre a conveniência de, além de figuras de comando político, como os prefeitos, como a prefeita, os ex-prefeitos, os ex-presidentes do DAI, ou o presidente atual que aqui compareceu, a perspectiva e conveniência de convidarmos também, de convocarmos também alguns funcionários do DAI, dar voz para outros representantes, né, dentro da estrutura hierárquica do DAI, talvez das regionais, responsáveis que também pudessem ser ouvidos, porque o balanço apresentado aqui na última semana pelo presidente Marco Saraiva é uma visão de quem está no comando, né? Nós precisamos deliberar sobre todos esses pontos aqui. Também, se os membros consideram estratégico ou importante que nós estabeleçamos um dia para reunião permanente daqui até o prazo final da Comissão Especial de Inquérito, que, em princípio, não foi considerado necessário por nós, né? Naquele primeiro momento, trabalhamos com a perspectiva de deixar que o rito das oitivas, das diligências, fossem ditando a necessidade de termos uma ou mais reuniões por semana, e não necessariamente todas as semanas. De forma que são esses os pontos colocados, e por isso nós chamamos essa reunião para deliberarmos aqui coletivamente, democraticamente, aí com o acompanhamento da imprensa e também da população. Está aberta a palavra, vereadores. Vereadora Estela, eu ia perguntar uma coisa. Aquelas pessoas que eu havia indicado, a comissão já tem o contato deles? Eu tenho o contato telefone do João Carlos Herrera, do André Andreoli e também do Eric Fabres. Eu não sei se foi feito contato, está anotado? Não.
que naquele primeiro momento, Meira, nós tínhamos deliberado ouvir o Saraiva e dar para o Rodrigo, pela prerrogativa do cargo, a definição da data, e a partir daí verificarmos os ex-presidentes e ex-prefeitos, os demais. E, na sequência, ouvir essas figuras técnicas. Nada nos impede de começar a ouvir essas pessoas para poder aproveitar o intervalo entre essas oitivas de ex-prefeitos e ex-presidentes. Tá bom, então eu passo depois os contatos para o Augusto, tá bom? Das pessoas que nós indicamos aqui, tá bom? Bom, boa tarde a todos. Eu andei estudando aqui o PDA e penso que seria muito importante para os trabalhos da comissão que nós nós fizéssemos um trabalho mais concentrado da análise do PDA, né, para fins do objeto da nossa comissão, no volume 2, Guilherme me corrija se eu estiver errado, tomo 3, 4 e 5. Eu acho que o tomo 3, 4 e 5, desse volume 2, é peça fundamental para a gente ir item a item avaliando aquilo que foi apresentado na oitiva do presidente do DAI, do Marco Saraiva, né, que nós temos aqui, e mesmo com a oitiva, tem vários itens aqui que eu não entendi o porquê, né, de ter sido uma decisão do DAI, né, a mudança da cronologia, né, situações que estavam previstas muito adiante, que foram realizadas, obras que foram realizadas antecipadamente, por mais que a gente justifique o crescimento da cidade, eu acho que tem situações que chamam um pouco a atenção, como quando aparece desativação, né? E aí a gente precisa de um companheiro mais técnico para nos explicar. Enfim, uma série de situações que eu acho que item a item seria importante a gente estar avaliando, e aí eu acho que nós poderíamos marcar uma próxima reunião para que a gente trouxesse todas as nossas anotações do tomo 3, 4 e 5 do volume 2, né? E algumas que eu fiz, eu acho que a gente já poderia encaminhar, porque são solicitações de documentos. Eu não me ative assim a estar ouvindo outras pessoas nesse momento, mas eu acho que alguns documentos são importantes. Então, por exemplo, foi falado aqui no PDA sobre estruturas organizacionais que nós não sabemos se o DAI tem ou se não tem. Então, por exemplo, centro de aferição de hidrômetros. Foi colocado que deveria ser implantado em até 5 anos, né? E que teria lá a sua finalidade bem explícito. Não sabemos se foi implantado ou não. E tem lá o número de pessoas, está bem claro, né? Eu falo, esse projeto ele é maravilhoso, porque até uma criança consegue entender ele, a não ser a hora que entra realmente nos equipamentos técnicos que a gente precisa de ajuda de engenheiro, né, Gui? Mas eu acho que o organograma do DAI é um documento extremamente importante para a gente já solicitar para checar, né? Se o organograma atende aquilo que foi apresentado no PDA, como uma estrutura adequada para se implantar tudo o que precisa, né, em termos de infraestrutura, e de se fazer justamente o trabalho que foi proposto aqui para cada uma das áreas. Organograma do quadro funcional. Isso. Uma outra situação que me chama um pouco a atenção, que aí eu acho que o Meira pode ajudar bastante, é com relação a hidrantes. Porque tem um item aqui que fala de hidrantes. Nós temos uma lei de hidrantes, né, que ela é já de, se eu não me engano, de 2009, ela é bem antiga já. E eu não sei como é que ficou a questão dos hidrantes. Você lembra, Meira? Mas eu acho que a gente poderia fazer uma visita ao Corpo de Bombeiros para estar conversando a respeito do hidrantes, porque é objeto também aqui do PDA, tá? Não sei, eu acho que as visitas, que acho que é o que mais vai tomar tempo, né, dos trabalhos da comissão, eu acho que o Guilherme pode dar uma ajuda para a gente estabelecer uma sequência de visitas, né, para a gente ir nos reservatórios, para que a gente vá nos postos, para
que a gente entenda um pouco melhor de tudo, porque tem até projeto de automação que foi apontado, né? E a gente não sabe se o projeto de automação foi contratado, porque eles colocam inclusive isso, né? Para se contratar um projeto de automação. Fica à vontade, Guilherme. Olha, em relação à automação, pelo que eu vi, a solução que o PDA sugere, eu acho que está um pouco ultrapassada tecnologicamente. Existem soluções mais viáveis hoje e mais baratas. Tudo bem que na época era o que tinha e o PDA corretamente apontou a solução tecnológica da época, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, tem soluções mais econômicas, não existia computação em nuvem, hoje existem soluções que, por exemplo, eu estava até vendo lá na minha empresa para automatizar o poço que eu tenho lá. Existem aparelhinhos da Chrome Medidores, por exemplo, que você mede a potência consumida da bomba, vazão, nível estático e dinâmico do poço, nível estático do reservatório, que lá na minha empresa o poço fica do lado do reservatório, então esse aparelhinho dá para controlar tudo, né, por causa da distância, que é tudo perto, né? E vazão, não sei se eu falei vazão, então tudo que os dados que precise, por exemplo, esse aparelho da Chrome Medidores, que chama Connect, você entra no site www.chrome.com.br. Eu liguei lá para até saber o preço. Custa R$ 1.500, assim, coisa baratinha, barata de tudo mesmo. E hoje, junto com o modem, ele tem uma entrada Ethernet, que se você conecta um modem 4G, eles mandam todas as informações para a nuvem, e da nuvem você acessa todos esses dados via uma central de controle ou do smartphone, né? Então, essa solução adotada, por exemplo, no PDA, eu acho que ela está defasada um pouco tecnologicamente, que na época era o que tinha, você entendeu? Não que esteja errado, mas... Né? E em relação aos hidrômetros, para um setor de hidrometria, o DAI tem. Lá no final da Comendador, lá onde fica a oficina, eu sempre que eu tive que mandar ferir um hidrômetro, eu tive que levar lá. Né? Então, o DAI, agora eu não sei como está essa estrutura, em termos se dá conta de tudo, você entendeu? Mas já tem a seção de hidrometria, né, para ver se o hidrômetro está em condições aceitáveis de funcionamento ou não, né? Eu acho então que, para complementar aí o pedido da vereadora Chiara Augusto, o organograma funcional do DAI, acho que seria conveniente, vereadora, que nós também pedíssemos um levantamento de quais serviços do DAI se encontram com funções terceirizadas, projeção desses contratos, locação de equipamentos e até, no tocante ao organograma funcional, uma projeção de funcionários que se encontram dentro desses departamentos em fase ou em pré-fase de aposentadoria. Isso tem um impacto direto no grau de eficácia, de eficiência e de poder fazer uma projeção como aquela que foi feita aqui pelo Marcos e depois, posteriormente, pela mídia, e que causou muita, né, comoção no sentido de projeção para 2022 e também, mesmo sendo para 2022, esse organograma funcional vai nos dar uma dimensão de que pernas nós temos para isso e de necessidade também. Acho que é importante, eu não sei o Guilherme, talvez com a sua, como diz aqui, a tecnicidade mais profunda que a nossa, a questão da validade dos hidrômetros, né? Qual é o prazo de validade de um hidrômetro? Eu acho que varia, eu não tenho assim certeza. Porque, por exemplo, quando o Marcos diz que nós precisamos trocar 100 mil hidrômetros, isso foi aferido
feito por quem? Eu acho que ele coloca... Um balanço ousado, né? Eu acho que ele coloca como... hipótese o tempo de vida, não o tempo de vida, ele coloca até 5 anos, a data de uso. Por exemplo, quando ele fala esses 100 mil, eu acredito que seja esses 100 mil hidrômetros com mais de 5 anos, tá? Com idade de mais de 5 anos instalado. Tá? Porque eles consideram 5 anos o tempo de vida útil. E quando ele fala, nós vamos fazer uma compra como essa, com ou sem financiamento, como foi debatido aqui, nós temos que, se a ideia é com corpo funcional próprio, nós precisamos muito saber desses detalhes para a gente saber. Isso, eu acho que é só uma característica, um parâmetro que eles colocam a idade, né? Porque, por exemplo, eu posso falar do meu caso, lá que eu mandei aferir os hidrômetros, eu tenho 2 hidrômetros, porque para quem tem o poço, o DAI cobra o esgoto, para quem tem o poço regularizado. Então, só que lá na minha empresa, como eu fabrico gelo, eu tenho... ou pego a água, ou eu congelo, ou evaporo, ou tem a torneira lá na frente que faz a distribuição para a população, ou eu uso no banheiro. Então, quer dizer, se eu congelo, se eu evaporo ou uma parte eu dou para a população, não gera esgoto. E quando uso no banheiro, gera esgoto. Então, o uso do banheiro é muito menor do que os outros usos. Então, o que o DAI, nesses casos, normalmente, na hora de cobrar o esgoto, ele pega a leitura do hidrômetro na saída do poço, porque para você regularizar o poço, você tem que ter um hidrômetro na saída do poço. Ele pega esse número e coloca uma porcentagem como esgoto. Mas como no meu caso, esse é um número muito grande em relação ao que realmente eu produzo de esgoto, eu coloquei um hidrômetro na entrada do banheiro. Então, o que marca esse hidrômetro, eu tenho 2 hidrômetros, então na saída do poço e na entrada do banheiro. O que realmente marca esse hidrômetro, eu pago integralmente o esgoto. Entendi. Só que, por exemplo, o hidrômetro que eu tenho no banheiro, ele tem uma vazão nominal de 1,5 metros cúbicos hora, que é o menor hidrômetro que existe hoje. E eu gasto 4 metros cúbicos mês. Então, ele é muito pouco usado. Diferente do hidrômetro da saída do poço, que é bastante usado. Então, quando eu fui levar esses 2 hidrômetros no DAI para ferir, o hidrômetro do banheiro estava ok. E o hidrômetro da saída do poço já estava medindo errado. Então, quer dizer, hidrômetro com 3 anos de uso. Então, acho que quando ele coloca o parâmetro de 5 anos, é uma média, né? Uma estimativa que a partir do 5º, 6º ano, ele já não vai estar marcando direito. Ô Gui, vamos só interromper um pouquinho, devolver a palavra para a vereadora, que era para ela terminar a formulação dos requerimentos. Assim, eu falo que tem 2 leituras. Uma quando a gente lê o plano diretor de águas, né, para entender o que é ele, e a outra quando a gente lê buscando alguma coisa. Eu fiz uma leitura dessa parte, né, 3, 4 e 5 do volume 2, buscando algumas respostas. Uma delas foi com relação à troca dos hidrômetros, né? E aí no item 9.4 da página 29, quando ele fala de micromedição, fala exatamente qual é a recomendação. Aí ele fala assim, deve ser implantado o centro de aferição de hidrômetros, na página 29, Gui. Qual tomo? Tomo 3. 3? Tomo 3. Deixa eu ver se é 3 ou 4. Está no final da página. No final da página. Tomo 4. Final da página. Ele fala assim, ó. A micromedição. Ele fala, que é fundamental que os hidrômetros instalados
nas economias sejam de propriedade do DAE e passem por aferição e calibração antes de serem instalados. E essa recomendação deve ser seguida o mais rápido possível, visto que o plano diretor de água considere que a redução de perda nos 5 primeiros anos está relacionada diretamente às perdas aparentes. E fala que deve ser implantado um centro de aferição de hidrômetros, aí que eu falo dessa estrutura organizacional que a gente não sabe se tem, com capacidade de aferir todos os hidrômetros instalados na cidade de Bauru, com um intervalo máximo de 10 anos, preferencialmente a cada 5 anos. E aí fala que a capacidade inicial de aferição desse centro seria de 1.500 hidrômetros por mês. E ainda fala que esse centro deveria ser estimado um número mínimo de pessoas para executar essa tarefa em horário comercial de expediente em número de 6. E que, além dos técnicos em aferição, o centro também deveria contar com um coordenador ou um gerente de atividades. E estes deveriam ser vinculados diretamente à diretoria de controle e perdas e responder ao centro de controle de faturamento e cobranças. Então, eu falo assim, ele é maravilhoso, porque a gente consegue enxergar a coisa funcionando, né? Mas ele é muito... quando fala da troca de hidrômetros, se a gente não tem esse centro para dizer, a gente não tem a fundamentação para a quantidade de trocas. E aí fala como é que vai ser feita a medição e tudo mais. Mas eu acho muito importante a gente começar com esse organograma, e aí eu acho que a gente vai ter a curiosidade de conversar com esses diretores também, e de saber onde é que nós temos os gargalos também, né? Porque as perdas continuam. Então, o setor de hidrometria está localizado lá no final da Comendador, né? Agora, eu posso falar no meu caso, eu levei os 2 hidrômetros lá, demorou uns 2 meses e meio para os caras ferirem, você entendeu? Eu acho que deve ter pouco funcionário e também precisa ver o número de bancadas, porque aqui ele fala em 6 funcionários em horário comercial. Mas somente para aferição. 6 aferidores trabalhando em tempo integral, né? Agora precisa ver se tem bancada de teste suficiente para esses 6 operadores, para ver se realmente tem os 6 operadores trabalhando em tempo integral, né? Por isso que esse pedido vai ser importante, o organograma funcional de todos os departamentos. Quando eu levei o hidrômetro lá, eu cheguei na portaria, entreguei os hidrômetros, eu nem entrei lá para ver, né? Que a gente tem que fazer essa visita para fazer esse levantamento. Dentro dos ofícios, mais alguma indagação para conter nos ofícios que nós vamos encaminhar ao DAE? Júlio César, vereador Meira, Berriel, dentro dos ofícios, Acho que por enquanto. algo mais por enquanto? Dá para ir norteando o nosso trabalho? Até porque eu acho que a chegada desse organograma, com esses adendos que eu fiz, vai nos dar um norte na próxima semana para a gente nortear nossas visitas técnicas e outras indagações que nós vamos ter mais base e fundamentação para fazê-lo. Vereador Mira. Aproveita, pede o organograma com os respectivos cargos de confiança. Nós vamos pedir com todos os dados dos funcionários, eu pedi inclusive com aqueles que estão na iminência de aposentadoria, para a gente ter um panorama, uma radiografia exata desse corpo funcional do DAE, da forma mais ampla possível. E paralelamente, aqui ó, no tomo 5, na página 35, tem umas tabelinhas bem ilustrativas das ações de 2014, 2015, 2016. E paralelo, eu queria começar escrevendo isso, o relatório, né? Colocar 2014, as ações que tinham que ser feitas e já verificando o que já foi feito ou não. Acho que até poderia ser um norte para nós também, na página 35, Kiara, tomo 5. O tomo está escrito aqui embaixo, ó.
essas tabelas aqui, ó, isso, essa aqui, ó, que vai ano a ano, 2014 para frente. Porque também como o tema da CEI é a implantação, né, do PDA, eu acho que é bastante interessante a gente se basear também um pouquinho nessas tabelas, né? Eu vou fazer um questionamento. Depois da oitiva aqui do depoimento aqui do Saraiva, ficou claro para nós todos que o PDA ele tem um cronograma de 2014 a 2034. E ficou muito claro aqui que esse cronograma foi desobedecido, ou seja, não foi cumprido, né? Então, nós temos aí uma lacuna de 7 anos sem dar início ao cumprimento do PDA. Então, eu ia pedir, não sei se é possível, o Marco Saraiva, ele tem que apresentar aqui na condição de presidente do DAI um documento oficial do novo cronograma, porque não adianta eu ficar aí, nós estamos uma missão aqui agora, pelo menos da comissão, de apurar e identificar por que o PDA não foi cumprido. Essa que é a verdade, né? Aquilo que o Júlio fala. Tem água na torneira? Não tem. Então não foi cumprido. Porque se tivesse cumprido, tinha água na torneira. Então, eu acho que é importante o DAI se posicionar oficialmente sobre o novo cronograma. É a mesma coisa da ET, né? Quando nós assumimos aqui, falamos, não, termina no final do ano. Mentira, não ia terminar nunca. Tanto é que agora a ET, se bobear, não termina no governo Suelen. Não termina. Porque vai ter licitação, aquela coisa toda. Então, eu entendo que o DAI deve se posicionar sobre um novo cronograma em relação ao PDA, entendeu? Porque aí é um documento oficial e o próprio Saraiva e a gestão da prefeita, eles vão ter um compromisso, né? Eles vão fazer aquilo que está ao alcance deles. Se porventura, olha, eu não tenho condições de cumprir isso aqui, então não coloca. Então, nem coloca no cronograma, entendeu? Porque o DAI se lamenta de falta de recurso, mas eu não consigo entender onde é que tem falta de recurso. Nós vamos ter aqui a prestação de contas do primeiro quadrimestre, vocês vão verificar se o DAI está passando dificuldade financeira. Ao meu ver, não. Mira, quando... Só um minutinho, Guilherme. Inclui, Augusto, o pedido de apresentação de relatório formal do cronograma de execução. Eu fiz esse estudo das contas de 2020 de energia do DAI, daí eu fui levar lá pro engenheiro Marco Saraiva, né? E ele argumentou para mim que apesar de ter 70 milhões no caixa do DAI, assim, tipo, tem 70 milhões porque deixou de comprar material de execução, tipo aqueles PAD, tubulação, cimento, né? Que ele falou que se tiver que ajeitar o DAI, esses 70 milhões, né? Segundo ele, né? Ele falou para mim, né? Você incluiu isso, Augusto, lá no que eu falei anteriormente? Tudo que está em processo de compra, de contrato de locação, aquisição, material, equipamento, etc. Contratos, beleza. Posso só? Pode. Uma consideração? É que o Mira falou do cronograma. Nós pedimos para o Marco Saraiva, na oitiva da semana passada, e naquela ocasião nós pedimos que até o final da nossa CEI ele encaminhasse para a gente. Eu acho que a gente precisa considerar que eles não têm isso. Então eu acho que a gente vai... Não, eu acho que a gente vai ter que fazer o trabalho, mas não criando a expectativa de que a gente vai receber isso para fazer o trabalho, entendeu? Eu acho que é alguma coisa que vem no final para o relatório. Continua interessante por uma razão. Se não tem, isso, e já é uma preocupação de quem chega, né? Tendo isso como uma luz, um norteador da resolução da falta d'água, já deveria ter preocupação. Se passou a ter somente depois da oitiva, já começa preocupante. Isso. Então, que da nossa indagação venha uma negativa, não temos ainda, estamos elaborando, que já é mais um sinal de preocupação se a resposta voltar nesse sentido. Ainda que a gente tenha,
solicitado, de fato, nós estamos durante a oitiva e ele tenha, de fato, se comprometido. Mas vamos formalizar. Eu achei interessante a ponderação do vereador. Não, é importante até a gente deixar realmente registrado em documentos da SEM, porque eu me senti um pouco mal quando eu vi a matéria do jornal falando dos hidrantes a partir de 2022. Porque na sexta-feira... Ou hidrante? Assim, o que nós fizemos na sexta-feira aqui? Nós ouvimos o quê? Qual o valor da oitiva? Né? Então, assim, é uma SEI. Então, não é uma reunião entre amigos, é uma SEI. Né? Eu acho que a gente tem que dar o devido valor para esse tipo de reunião que está acontecendo aqui. Então, o que for falado aqui, realmente, nós entendemos como um compromisso assumido, né? Então, é importante que, se de repente não há toda essa clareza no que está sendo dito, é importante que venha de forma documentada mesmo. Então, é importante mesmo que a gente receba tudo por escrito. E está aqui, ó, o que eu queria lembrar é isso aqui. Está aqui no Jornal da Cidade, dia 11 de maio. Aqui, ó. 100 mil hidrômetros estão vencidos. Substituição deve começar só em 2022. Quer dizer, o cronograma está aqui. Então, aquilo não foi dito isso aqui. Por que só em 2022? Nós não conseguimos trocar pelo menos 6 mil, 10 mil? Porque são 135 mil hidrômetros. E por que não falou também aqui, né? Já que estava aqui conosco. Então, eu entendo que o hidrômetro tem que ser substituído, Guilherme, considerando a escassez de recursos do DAI, vamos levar em consideração isso, se é que tem. Não tem condições de você substituir os 135 mil de uma vez só, embora eu acho que tenha condições para isso. Mas que faça, então, pelo menos 20% ao ano, porque a cada 5 anos você vai fazendo renovação. Eu falo isso em razão da experiência na Polícia Militar. A Polícia Militar tem 18 mil viaturas. Então, você renova 20% da frota por ano. Você não precisa gastar tudo de uma vez só. É exatamente para você ter um rodízio das viaturas, porque a vida útil de uma viatura é 5 anos. A vida útil de um hidrômetro também é 5 anos. Então, se você fizer isso de forma de 20% ao ano, não despende muito recurso. É viável para o DAIA, mesmo com a situação financeira dele hoje, e não precisa fazer tudo de uma vez só. Então, é isso que o Marcos Saraiva não conseguiu nos pontuar naquele dia, né? E aí, no dia seguinte, a gente fica sabendo a notícia pelo jornal. Então, por isso que o cronograma, ao meu ver, ele é interessante, entendeu? E é necessário, mesmo que fale não, mas que ele tem que ser acostado aos autos, sim. Quer falar, Júlio? Em relação a essa chamada, vereador, a gente tem que observar muito a colocação das palavras, né? Deve começar. E isso assusta ainda mais. Exato. Porque deve e vai começar é uma diferença bem grande. E a gente volta, né, no dia da reunião da SEI, da audiência que nós tivemos aqui. E o que foi falado não tem nada a ver com o que foi exposto aí pelo jornal e é o que a vereadora citou aqui. Isso é muito sério, isso é muito grave. Por isso que, mais uma vez eu digo, temos que ter muito cuidado com o que vem sendo feito, com o que vai ser feito, porque quando foi noticiada essa matéria, muitas pessoas começaram, inclusive eu coloquei no nosso grupo, porque muitas pessoas começaram a questionar o que foi falado aqui e o que foi exposto no jornal. Então, acaba tornando esse nosso trabalho de maneira meio duvidosa, não pela nossa parte. E a Sabesp, eu recebi uma ligação de um conhecido, fala que trabalhou anos como representante de um fabricante de hidrômetro, né? E ele falando que a Sabesp já coloca a caixa de hidrômetro. Esse sistema de cavalete que o DAI adota, falou que não existe mais, porque esses cavaletes são galvanizados. E com o tempo, esse galvanizado sai e tem hidrômetro, que no eixo do hidrômetro, ele tem, na turbina ali, onde realmente passa água, ele tem um imãzinho, um pequeno ímã.
medida que o eixo, que essa turbininha gira, esse ímã está conectado a outro ímã em cima, que vai girar o reloginho lá onde marca quantos metros cúbicos passou, né? E com esse galvanizado, esse galvanizado vai saindo com o tempo e vai grudando nesse ímã. Então esse campo magnético que liga esses dois ímãs, com o tempo ele vai se enfraquecendo, né? Então não vai conectando os dois ímãs e a leitura vai caindo, né? Vai dando problema. Então hoje a Sabesp, por exemplo, não usa nada de galvanizado, usa tudo de PVC, né, justamente para não acontecer esse problema, e já coloca dentro das caixas de hidrômetro. Então eu vou até um pouco mais além, não é só a substituição do hidrômetro, mas já fazer uma solução meio que definitiva, né? Colocar a caixa de hidrômetro, né? Até o purgador de ar também, que eu acho que, se eu não me engano, o vereador Meira tem uma lei aprovada, né, Meira? Que é sua, né? De sua autoria, né? Que permite o usuário a instalar um purgador de ar na linha, né? Antes do hidrômetro, né? Júlio. Vereador, só para tirar uma dúvida, vereador Meira. Esse cronograma, nele é contido prazos, metas, como que funciona esse cronograma? Tirar uma dúvida minha. O cronograma aqui. Existe um cronograma no PDA de 2014 a 2034. Então, fala o que a prefeitura, o que o DAI deveria fazer ano a ano. E o próprio Saraiva disse que os 4 primeiros anos, são os anos em que implica maior investimento para a execução. Então, ele falou que talvez tenha sido isso o motivo de não ter sido colocado em prática. Só que se passaram 7 anos, então, quer dizer, pouca coisa daquilo que estava no cronograma não havia sido feito. Então, o que a gente pede agora é que, já que não foi feito, poxa, então, se foi de 2014 a 2034, vamos fazer um de 2021 a 2041, ou 2021 a 2035, mas que o DAI tenha demonstre para a gente de acordo, porque o plano em si ele é bom. É bom não, ele é ótimo. Só que precisa cumprir, precisa fazer algumas adequações, mas eles precisam falar para a gente o que eu vou fazer no ano de 2022. Vou fazer isso. E 2023, isso. Porque tem uma coisa, vereador Júlio, já foi discutido aqui, a vereadora Estela, não sei se tem conhecimento disso, o Guilherme tem, porque passou uma época aqui, que é o seguinte: nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto, que ele foi criado e constituído, ele tem lá aquele montante de mais de 170 milhões, com qual finalidade? Caso o recurso federal que nós temos disponível para a construção da estação de tratamento de esgoto não seja suficiente, os aditivos, tudo aquilo que tem de complementar, ele sai do fundo. Se porventura o governo federal hoje resolver falar assim, eu vou suspender o recurso, nós temos dinheiro em caixa para poder, tal. Quando terminar a estação de tratamento de esgoto, em que ela iniciar a sua operação, porque tem um custo para a pré-operação e está previsto isso em contrato também, nós não sabemos se ela vai ser concedida ou não, ou se ela vai ser administrada pelo próprio DAI, mas ela tem um custo, né? Depois que isso acontecer, nós temos ainda um saldo lá no fundo. O que nós vamos fazer com o dinheiro do fundo? Aí é uma coisa que foi discutida com os promotores na época, uma discussão que nós tivemos aqui, em que os promotores entendem que eles podem ter dois destinos, porque eu já terminei a estação, acabou, começou a funcionar, boa. Eu posso usar para a água, para uma nova estação de tratamento de água, que seria 20 quilômetros abaixo do Batalha, e investir no plano diretor de água. Nós podemos usar o recurso do fundo com a anuência do Ministério Público, isso é possível, e isso eles já sinalizaram positivamente. E outra finalidade é para a construção das microdrenagens, que são aquelas pequenas barragens nos afluentes do Rio Bauru. Como aconteceu, a Estela, acho que era prefeita, quando nós tivemos aquelas... Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas um dia eu chego, calma. Vice-prefeita, a Estela era vice-prefeita... Estou com 49, vou ser vacinada em breve. Nós tínhamos aquele córrego que sai lá da Quinta Ranieri, né, que é o que Água do Sobrado. O Água
do Sobrado, Júlio, ele era, não sei se você sabe qual que é que eu estou falando, é o que está próximo a Castelo Branco. Aquilo ali era tão recorrente as chuvas e as enchentes que ali morreu gente na igreja, morreu um motociclista que era um motoboy do McDonald's, arrastou carro, era um problema. Como que resolveu o problema? Com a tal da microdrenagem. São duas contenções que nós temos, 2 piscinões pequenos que nós temos ali ao longo da Água do Sobrado. O Ricardo Olivato, secretário de obras no governo Caseta, ele veio aqui, fez uma apresentação para nós e disse que em Bauru tem 47 microdrenagens projetadas para evitar esse volume de água que vem para o Rio Bauru. E o volume de água do Rio Bauru, ele sobe o Rio Bauru e impede das Nações Unidas escoar. Por isso que ela transborda e enche daquele jeito. Então, esse dinheiro também pode ser usado nas microdrenagens. E é suficiente para fazer as 47 e também aplicar todo o recurso no PDA. Então, Júlio, talvez a longo prazo, a 2 ou mais 5, 6 anos, nós vamos ter recurso mais do que suficiente para resolver todo o problema. Agora, enquanto isso não acontece, o DAI precisa apresentar um cronograma, porque volto naquilo que você falou inicialmente, que para mim marcou. O que importa para as pessoas, eles não querem saber de cronograma, orçamentário, ele quer saber o seguinte: abriu a torneira, tem água? Pronto, acabou. Só uma observação na fala do vereador Meira, bastante completa, mas a criação do fundo foi anterior a gente conseguir o recurso para fundo perdido no governo federal, quando ainda à época era a presidenta Dilma. E o fundo já tinha na época 70 milhões de reais. Na verdade, a gente buscava metade, né? E, de fato, essa, aspas, ociosidade em algum momento terá que ser debatido, porque feito com lisura, responsabilidade, nós já deveríamos estar contando com a estação concluída, né, sem onerar ainda mais o custo previsto inicialmente, e já poderíamos estar discutindo de forma mais transparente e clara a utilização desses mais de 171 milhões de reais para resolver o problema não só das drenagens, mas sobretudo da falta d'água na torneira, né? Então, realmente é observação importante. O vereador Meira, essa anuência do Ministério Público só a partir do momento que a estação de tratamento de esgoto estiver pronta e daí tiver esse saldo nessa conta do fundo de tratamento de esgoto, né? O Ministério Público, tanto o estadual quanto o federal, eles entendem o seguinte: o dinheiro do fundo, ele tem uma finalidade específica. Fundo de tratamento de esgoto, ponto, para terminar a estação. Terminou a estação, aí é o seguinte, aí nós vamos deliberar, o prefeito tem autonomia para isso, mas o que o Ministério Público entende como o coerente e o ideal para essas duas finalidades: água e as drenagens, as microdrenagens, que seriam as contenções dos afluentes do Rio Bauru. E só fazendo um complemento, essas microdrenagens que tem acho que a córrego da água parada, né? Que percorre do lado água do Sobrado. Da água do Sobrado. Você vê essa última chuva que deu, a Avenida Alfredo Maia, ali principalmente perto. Mas não foi do córrego, foi outra coisa, foi por causa da água que correu pela Castelo Branco, por tudo, mas não pela água do Sobrado, porque se fosse pela água do Sobrado, aquilo ali transbordava. Duas observações também agora, Mira. Uma, salvo engano, 2019 a 2020, a legislatura anterior aprovou uma modificação no destino do fundo de tratamento, não é isso? Alterando parte desse percentual que os munícipes pagam para manutenção do DAI. E somente 5% se mantendo para o fundo de tratamento de esgoto. Não, exatamente. Foi alterado. Aqui nós temos, quando você paga a sua conta de água, você tem lá tarifa de água e tarifa de esgoto. Aí eu pegava a tarifa de esgoto, eu retirava um percentual daquilo ali e colocava no fundo. Como o fundo já estava com recursos suficiente, mais do que suficiente para poder concluir a estação de tratamento de esgoto, aí houve, com a participação do Ministério Público também, a redução desse percentual para 5%. E aquele outro valor excedente que ia para o fundo ficou para o DAI. Tanto é que na época nós fizemos um encontro de contas
e nós chegamos a um valor de 11 milhões e meio. Aí veio o DAI aqui querendo trocar computador, querendo mexer na fiação. Eu falei, não, eu fui uma pessoa bastante enfática à época. Eu falei, não, esses 11 milhões têm que ser utilizados, não é isso, cara? Exclusivamente para dar cumprimento ao que está no plano diretor de água. E não ficar comprando computador, modernizando sala, comprando lâmpada LED. Eu falei, não, isso aqui não. Nós temos que fazer. Então, esse percentual aí que excedeu à época, nós usamos isso. Mas hoje nós temos um percentual, se eu não me engano, é 5% do valor que é na sua conta de água de esgoto, vai para o fundo. Olha, apesar que entender uma conta de água do DAI, olha, é coisa. Por falar loucura. em conta de água do DAI, Vamos lá, fazer vereadora. aqui uma solicitação difícil? Guilherme, aquele estudo que você fez sobre as tarifas, eu acho que é muito importante ele vir para o nosso processo aqui. Até porque tem um item que fala sobre os valores da tarifa de água, e na época que foi apresentado o plano, foi colocado que o valor da tarifa de água do DAI estava defasado em 41% com cidades que foi comparado o estudo, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Ao tratar dessa questão, mas eu acho que a gente precisa ter instrumentos para comparar, né? Já que está aqui no plano diretor de água e é objeto aqui do nosso trabalho, né? Então, a gente não quer subir tarifa de água, obviamente, mas a gente também quer o problema da falta d'água resolvido. Então, a gente tem que olhar o todo. E aquele estudo seu é importante. E você vê, por exemplo, no poço do Alphaville, que foi uma contrapartida da construtora lá que construiu o empreendimento. Ele funciona 8 horas por mês. De 6 a 8 horas por mês. Então, quer dizer, ele está subutilizado. Poderia fazer uma adutora ligando ele a outra região da cidade, né, para aproveitar essa produção parada. E, necessariamente, a gente não precisa investir em novos poços, mas otimizar também o que já existe. E o poço do Alphaville é um exemplo. Né? Ele é pouco utilizado, de 6 a 8 horas por mês, ele é muito pouco utilizado. Né? Ele está projetado para quando o Alphaville inteiro, aquela região inteira estiver ocupada. Né? Então, hoje ele está sendo subutilizado. Então, também fazer esse levantamento desses pontos que eles estão subutilizados e também dar uma sugestão de abastecimento. Né? Nós precisamos deliberar ainda sobre as próximas oitivas. Estava aqui conversando com o nosso secretário da CEI, Augusto, e ele fez a lista aqui para a gente dos ex-presidentes. Eu de 2014. Penso, vereadores, que nós poderíamos convidar, né? São ex-presidentes? Nós poderíamos ouvir todos os ex-presidentes no mesmo dia, porque eu não creio que haja uma gama tão grande de informações que impeça. Nós estamos falando aqui de 5 ex-presidentes, todos depois de 2014. Acho que nós poderíamos convocar todos para um mesmo dia e também já estabelecer o dia em que nós ouviremos o ex-prefeito Gazeta. O que os senhores pensam? Podemos convidá-los para a próxima semana? Nosso calendário aqui, Augusto, dá uma olhadinha nele aí, o dia que está mais... Precisaria de um período todo, né? Podia ser uma tarde inteira. Tem uma tarde livre aí na semana que vem? Sexta-feira? Sexta-feira é o dia que eu vejo mais. Sexta-feira? Dia 21. Sexta-feira, dia 21. Pode ser?
Sexta-feira, dia 21, à tarde. Podemos começar às 14 ou 13 horas? 14? Porque tem um problema do expediente aqui, né? Acho que às 14 horas é melhor. Porque o pessoal da limpeza tem que organizar tudo. Eles vão 5. Sim, não dá tempo, né? Não dá. Ou começa de manhã. Só se fizer uma parte de manhã, uma parte à tarde. Sexta-feira, período inteiro, então. Tá. A partir das 8 ou 9? A partir das 8 da manhã e à tarde a partir das 14. São 5, né? Sim. 3 e 3. E o Gazeta? E o pessoal técnico? Depois do Gazeta? Ah, sim. E aí? Gazeta antes ou depois de ouvirmos os ex-presidentes? No último da sexta-feira. No mesmo dia? 3 de manhã, 2 da tarde, mais uma vez. 3 e 3. Pode ser? Será que nós teremos tempo para isso? Porque com o ex-prefeito e que criou a lei, que na verdade para mim criou pro forma também, né? Porque já existia o plano desde 14, já ensejava cumprimento imediato. De qualquer maneira, eu acho que o depoimento do Gazeta vai ocupar um tempo bastante considerável. Melhor específico um dia para o Gazeta como o Rodrigo. O Gazeta criou a lei porque foi uma sugestão do jurídico dele, De um jurídico. A maioria que não conseguiu na cara. Então, eu acho que for a Fala aí para ficar registrado. Eu acho que, dependendo do tempo que a gente tiver de oitiva do prefeito Rodrigo Agostinho na segunda-feira, nós vamos ter uma ideia do tempo que vai ser uma oitiva do Gazeta. Eu acho que não será curta, não. Eu acho que é melhor, então, deixarmos o Rodrigo na segunda, os 6 ex-presidentes na sexta e ouvirmos o Gazeta somente na semana seguinte. Pode ser, na segunda. Aí a gente delibera ao final da oitiva do Rodrigo, a gente já pode ter uma noção e deliberar a data para ouvirmos o Gazeta. Na minha opinião, mudando só um pouquinho o foco, o PDA realmente é um estudo bom. O volume 1 é excelente, né? Mas o volume 1, tomo 3, por exemplo, Amanhã ou à tarde? onde tem uma ficha catalográfica dos poços. Eu fui passando um pente fino nos poços, né? E, por exemplo, lá no Meridota é uma bomba de 3 anos HP. E daí tá lá, vazão e altura. Você tá com ele aí, Kiara, o volume 1? Se você olhar aí no tomo 3, nas fichas catalográficas aí dos poços, né? E se você pegar hoje e vai selecionar, porque você tem a vazão do poço e a profundidade de instalação da bomba. Esse aí eu acho, é isso. Obrigado. Não é esse aqui, ó. Tomo 3. Eu tomo 2. Eu tomo 2, desculpa. Não, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar o Meridota. Ele dá. Aqui, ó. Ele dá vazão, ó, de 291 metros cúbicos hora, com a profundidade de instalação de 157 metros a bomba. Se eu pegar no programinha da Ibara, colocar esses dois dados, ele dá um monte de resultado. Um monte de bomba da Ibara que serve, que tem condições de suprir essas condições de vazão e profundidade. E daí a bomba que em 2013, 2014 estava instalada é 300 HP.
E uma bomba de 195 HP toca. Então, por exemplo, nesse ponto, o PDA ele é omisso. Não é que é falho, ele é omisso. Porque ele não contempla a eficiência energética. Né? Ele faz, igual ele fez um estudo detalhado, um relatório, essas fichas catalográficas dos potes, que é muito bem feito, mas na solução, no volume 2, ele em nenhum momento ele fala, em tal lugar eu poderia colocar uma bomba para economizar energia, tal, né? Então, nesse ponto, o PDA é falho. Né? É incompleto, eu diria, não é falho, ele é incompleto, porque do jeito que ele está aqui, se pôr em prática, ele vai funcionar. Ele é funcional, o PDA. 100% funcional. Só que ele não contempla a eficiência energética, ele toca do jeito que está, você entendeu? E teria condições de ter uma economia de recurso grande. Esse estudo que eu fiz as contas de 2020 é só como o DAI compra energia e como ele gasta energia. E não estou nem entrando no processo produtivo dele. Então, hoje existe uma margem muito grande de economia na maneira como ele compra energia e gasta energia, e também tem uma maneira muito grande também de economizar recurso, otimizando o processo produtivo. Posso dar uma sugestão, Guilherme? Se a gente pegar aquela apresentação do Marcos Saraiva da semana passada, quando ele fala de poço, ele fala de perfuração e depois ele entra na recuperação. E ele fala recuperação química. Então, a partir de 2020 não tem nada ainda que praticamente foi feito. A gente não pode, por exemplo, sugerir que a recuperação química ela aconteça juntamente com a revisão da eficiência energética, por exemplo? O que seria recuperação química? Quando ele fala em recuperação química, o que é? Porque o poço ele tem filtros, né? Onde a água do aquífero entra. E com o passar do tempo, o que são esses filtros? É uma tubulação normal com tipo um rasgo, que é feito na tubulação para a água entrar na tubulação. Então, com o passar do tempo, vai criando incrustações nesses rasgos, e a quantidade de água que entrava antes, por rasgo, começa a diminuir. Então, quando ele fala em recuperação química, é isso, ele joga um produto químico lá dentro, que ele dissolve essas incrustações para poder a água entrar numa quantidade maior. E o que é? Então, vou tirar mais uma dúvida com o meu professor aqui. Ô, Guilherme, o que é que a gente faz para fazer essa recuperação? Tem que parar o poço? Tem que parar o poço, tirar a bomba, daí tem todo um... Eu não sei... É por isso que não foi feito, então, né? Estava previsto em 2020. Como é o processo, assim, detalhes dessa recuperação, mas tem que tirar a bomba, tem que deixar Só mais um encaminhamento, vereadores. Acompanhando o calendário aqui, estamos sugerindo dia 26, a quarta-feira, nós vamos ouvir os ex-presidentes nos 2 períodos do dia 21, sexta, e aí no dia 26, quarta-feira, sugestão de ouvirmos também, durante todo o período, 8 horas da manhã, os técnicos até aqui arrolados. Nada nos impede de acrescentar mais algum hoje, ou depois voltarmos a ouvi-los. E às 14 horas do mesmo dia, o ex-prefeito Gazeta. Pode ser assim? Então, despeça seus convites e convocações. Vocês veem necessidade de estabelecermos uma data? Acho que não, né? Do jeito que está, a gente vai fazendo as reuniões de acordo com a dinâmica, né? Mais algum encaminhamento? Observação que considerem pertinentes? E se eu trazer o poço do lado do reservatório, eu economizo potência de bombeamento. Você entendeu? Que o PDA também não preconiza nisso. Não vou. Esse risco eu não corro, Meira.
Tá aí um risco que eu não corro. Então, assim, o PDA, ele é um excelente estudo, mas falta uma pitada de eficiência energética nele. Guilherme. Gente, mais alguma observação, algum encaminhamento? Não? Podemos encerrar por hoje? Então, nada mais havendo a tratar, a presidência dá por encerrada a sessão. Agradeço a presença da imprensa e do nosso apoio técnico aqui.